Olá, sou o professor Eberson. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Crianças, estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Façam um joinha para mim, só para eu saber. Estão conseguindo? Não? Não estão me ouvindo? Eu acho que é vocês aí, Ana, porque estava funcionando normal. Saí de uma aula, estava normal. Tenta verificar se não está. Ah, deu? Beleza. É, Pessoal, antes de começar a aula, eu queria conversar com vocês sobre o tema dessa aula e uma proposta de atividade prática para vocês fazerem. Mas isso vai depender de vocês. Eu não vou. Essa atividade é mais para vocês entenderem como que funciona, por exemplo, o processo de criação de um PDV e tudo mais, do que avaliativa. Porque como vocês viram, a maioria de vocês já estão com a nota praticamente fechada, né? Já alcançaram pelo menos a média. E aí vocês já estão fazendo uma outra atividade que já fizeram uma das atividades, a outra atividade avaliativa do trimestre, vão fazer mais uma só, concluir essa que também vai ser avaliativa, né? Que vocês estão fazendo atualmente. Mas eu acho que seria legal a gente fazer uma atividade prática de criação de PDV. E aí eu queria ver com vocês se vocês topariam fazer. E aí a gente conversaria com a coordenação e com a direção da escola de vocês fazerem um stand de PDV e expor ali expor no pátio da escola para eles verificarem, verem esse stand. Aí como funcionaria? Vocês criariam um produto, por exemplo, na verdade o produto já iria existir, vocês poderiam trazer garrafas PETs, só criariam o rótulo e a marca do produto da garrafa PET, colariam nelas, e aí a gente criaria esse produto, montaria banners, montaria o stand em si, e iria expor o produto para vocês terem a dimensão de como que é feito um PDV. Mas isso, eu queria ver com vocês se vocês compram a ideia de fazer. Daí o que a gente poderia fazer? Ao invés da gente ter as aulas normais, igual eu dando a aula com conteúdo e tudo mais, vocês iriam estar fazendo durante as aulas, confeccionando esses produtos, confeccionando os banners, que daí poderia ser feito em cartaz, né? E aí depois vocês iriam montar esse PDV lá no pátio e para poder vocês fazerem a prática desse conteúdo que é extremamente importante. Mas isso vai depender de vocês. Se vocês querem fazer isso, né? Ou se vocês querem continuar tendo a aula normal com o conteúdo e daí depois eu faço uma outra avaliaçãozinha para poder a gente finalizar o trimestre. E o que eu quero saber a opinião de vocês. Então eu estou tentando fazer essa atividade junto com vocês e queria saber o que vocês acham. Qual que é a melhor opção? Se vocês querem aprender na prática como que funciona essa questão do PDV, ou se eu toco o restante do conteúdo normal no trimestre e a gente faz uma outra avaliaçãozinha para fechar as notas. E aí, o que vocês acham? Isso mesmo. Daí eu iria verificar com a coordenação, né? Eu não lembro quem que é a pedagoga aí, Ana, a pedagoga e a coordenadora do curso? Ah, perfeito. Então, aí eu conversaria com eles, daí a gente verificaria um espaço dentro da escola onde vocês poderiam fazer essa exposição de um PDV de como seria dentro de uma loja. Aí o legal dessa atividade é que vocês vão estar fazendo na prática como que funciona a criação de um PDV de uma loja, certo? Mas isso eu tenho que contar com a colaboração de vocês. Eu sei que vocês gostam de fazer essas atividades práticas, até porque vocês são uma das únicas turmas que entregam todas as atividades que eu faço, mas eu também não quero sobrecarregar vocês.
Então, é por isso que eu estou perguntando e querendo saber o que, que vocês querem fazer. Se vocês preferem as aulas ou a gente faz essa atividade prática e vocês vão desenvolvendo durante as aulas. Professor, eu vou fazer uma votação para ver como que ganha, né? Beleza. Quem quer fazer atividade prática? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem quer atividade prática? Pessoal, mas todo mundo está mandando. Vocês vão se comprometer, vão fazer essa atividade e vai aparecer. Então, se vai realizar, vai ser curso. Professor, vai ser por grupo ou a sala inteira fazendo? Então, o que, que eu pensei? Para não precisar fazer vários estantes, até porque ocupa muito espaço, é a gente dividir a sala em 2 grupos e fazer 2 PDVs. Ou a sala inteira faz um único PDV, e aí vocês. Só que o problema é assim: com um único PDV, tem gente que não vai ajudar a fazer. Então eu preferiria dividir em 2 grupos, fazer 2 PDVs pequenos para fazer a exposição de produtos diferentes. Por exemplo, pegaria. Por exemplo, poderia fazer um PDV com caixinhas. Sabe aqueles negócio que a gente coloca o ovo? Aí a gente substituiria o ovo por bolinhas de papel, simulando ovos, e fazia um PDV, por exemplo, de ovos. E o outro fazia um PDV, por exemplo, de refrigerante. Ou com caixinha de leite e o outro refrigerante. Entendeu? Para poder vocês exporem, e daí vocês fariam um banner com promoções e tudo mais. O que, que vocês acham? Vocês querem dividir a sala em 2 grupos ou um grupo só? Um só? Tá. Então, ó, eu vou ter que contar com a participação de todos vocês para isso. Lembrando, a gente vai ter que arrecadar garrafa PET para realizar a atividade. Bom, o produto a gente pode definir ainda, porque essa atividade vai ser só para depois que vocês terminarem a atividade que vocês estão fazendo atualmente, certo? A gente teria que arrecadar um material reciclável para fazer o produto. Vocês teriam que criar o layout o layout do PDV, e teriam que criar também a marca, né? A marca do produto, que seria fictício para vocês estarem vendendo ali. Tudo bem para isso para vocês? Beleza. Então, ó, eu vou. Pode falar, Bernardo. Na verdade, vocês vão pegar, por exemplo, se for com garrafa PET, vocês vão utilizar a garrafa PET como se fosse um refrigerante, só que a marca do refrigerante tem que ser fictícia. E aí vocês vão criar campanha de promoção com banner, e vão colocar no stand. Se duvidar, vocês podem até pegar o refrigerante, ao invés de refrigerante da garrafa, ao invés de colocar refrigerante mesmo, podem colocar suco e fazer até uma degustação. Para poder fazer uma experimentação também no pátio da escola, né, com os outros alunos. Mas isso é só uma ideia. O ideal é para vocês entenderem como que funciona mesmo o PDV dentro de uma loja. A criação desse PDV. Então, vocês optaram por isso. Podemos combinar, então, de fazer essa atividade prática para o resto do trimestre? Pode ser, então? Beleza. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre o PDV, eu vou explicar para vocês o que é. E aí, nas próximas aulas, provavelmente na próxima semana, vamos estar começando a fazer. Diga, Bernardo. Vai ser aula por 20? As aulas por 20 seriam substituídas por aulas que cada um trabalhar nesse projeto? Desculpa, eu não entendi. As aulas por 20 daí vão ser substituídas por aulas? Não, eu vou entrar na aula, eu vou estar aqui com vocês, mas eu vou estar orientando no que vocês vão estar fazendo ali, tá? Vou contar com a colaboração da professora Ana também, que vai me ajudar. Aí no dia da organização do PDV em si, aí eu não vou conseguir estar junto, mas eu acho que a professora, de repente, se funcionar a internet, poderia logar pelo celular dela e eu ia orientando vocês como que a gente poderia fazer a confecção do PDV. Prof, só teria que ver se a gente teria um local para deixar o material, para eles não precisar ficar levando e trazendo. Então, professor, eu tenho que ver
fazer dica, algum lugar pra gente poder fazer. Isso. O que eu vou fazer é você tentar entrar em contato com a direção aqui do colégio para falar sobre o projeto e ver se eles autorizam, se fica mais fácil. Isso, não, primeiro eu vou fazer isso. Eu só queria ver se a turma comprava a ideia e se eles topariam fazer. Como eles gostaram da ideia e toparam, então agora a próxima parte eu vou conversar com a minha chefe para a gente entrar em contato com a direção para poder propor essa atividade para a gente expor daí para a escola ver, né? Que vocês também, apesar de vocês terem fama de bagunceiro, vocês também fazem as coisas. Pode ser então? Posso contar com todo mundo aí? Beleza, gente. Professor, Oi. daí a apresentação. Não, eu não vou cobrar a apresentação dessa atividade. É uma atividade para vocês criarem e expor apenas. Podem ficar tranquilos. A exposição daí teria que ser humilde ou não tem que ficar? A gente poderia deixar, ao invés de apresentar, deixar um banner explicando o que é o PDV, para que ele serve e tudo mais, e os alunos só iam olhando como que funciona. O que vocês acham? Pode ser assim? Daí vocês não precisam estar lá explicando e falando, porque o banner seria autoexplicativo. Professor, cuidado pra gente aprimorar na ideia, porque, ó, tá tem todo ano, né? Do ano que vem vamos ter. E eu acho que vamos ficar no primeiro ano normal e no técnico, no caso seria o Marcos. Aham. Aí eu tenho que conversar com o diretor para deixar um dia para eles fazerem exposição na quadra. Aí todos os alunos do colégio iriam e passavam pela exposição. Por mim pode ser assim também. O que vocês acham, gente? Vocês vão lá deixar o trabalho de vocês, mas eu chamo aquela portal e faço. Eu acho que seria legal vocês também explicarem um pouco, né, para poder ver que vocês sabem o que vocês estão fazendo. A gente pode deixar o banner autoexplicativo para as turmas que não puderem comparecer na hora de visitar. Pode ser assim, então? Professor, é que eles têm um pouco de nervoso de apresentar. O Bernardo fica lá para apresentação, não tem problema, ele pode ajudar. Quem vota no Bernardo ficar apresentando. Não, brincadeira, Bernardo, mas se você quiser e topar, eu acho que daí a gente convidaria algumas turmas para conhecer e aí você explica certinho o que é. Como que foi o processo de criação e tudo mais. Pode ser? Dá pra gente vou passar na sala apresentando, né? E aí? Pode ser? Beleza, então. Pessoal, então vamos para a aula de hoje, senão não vai dar tempo. E aí eu vou conversar com a minha chefe assim que eu sair daqui. A gente, durante o restante da semana e semana que vem, eu organizo com a direção e coordenação para ver se a gente consegue fazer isso aí. E aí eu dou o feedback, eu dou a resposta para vocês na semana que vem, beleza? Então, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar PDV, que é ponto de venda. O que é um PDV? Basicamente, significa ponto de venda, que é local onde o cliente final realiza a compra. Vocês já devem ter ido em milhares e milhares de PDVs durante a vida de vocês. Esse PDV ele pode ser tanto físico quanto virtual. Eu até pensei em fazer um PDV virtual com vocês e tudo mais, mas o físico é muito mais legal de trabalhar, certo? Eu fiz isso na faculdade e, tipo, é uma atividade muito legal, assim, sabe? E qual que é a função do PDV, basicamente? Então, ele primeira coisa, expor os produtos, né, de uma forma mais atrativa para o cliente. Tem a questão da facilitação da experiência de compra. Então, quando vocês... não sei se vocês já foram nos mercados, e aí tem aqueles stands no meio do mercado, onde, por exemplo, a pessoa está fornecendo uma comida para você experimentar de algum produto novo que está sendo lançado. Às vezes pão de queijo, já vi PDV de carne, PDV de farofa, PDV de café, PDV de suco, PDV de salgadinho. Então, tem várias formas de PDV
que expõe essa forma de você se alimentar, de experimentar o produto, né? E facilitar a experiência do cliente ter uma experiência imersiva dentro dele. E basicamente cria aquela comunicação emocional, né? Do cliente com o produto ou com a marca. Ou até existem PDVs das lojas mesmo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês darem uma olhada depois, né? Mas existem alguns tipos de PDVs que a gente utiliza. Por exemplo, o PDV da loja física tradicional, o PDV da loja de conveniência. O que seria a loja de conveniência? Aquela loja que tem dentro do posto de gasolina, por exemplo, né? Tem PDV de farmácia, tem PDV de... já vi PDV de produtos de serviço, gente. Por exemplo, tem uma empresa que ela coloca implante capilar. Eles fizeram um PDV na Rua 15, que tem aqui em Curitiba, onde eles faziam o implante capilar na frente de todo mundo. Isso também é uma forma de PDV. Aí tem o PDV móvel, que daí seria os food trucks, as vans, e o PDV digital, que daí envolve a questão do e-commerce. Qual que é a diferença do PDV físico para o PDV digital? Então, basicamente, o PDV físico tem a experiência sensorial e também envolve uma questão do atendimento pessoal, né? Então, existe aquela humanização do atendimento, que eu sempre falo para vocês, né? Entre a pessoa, entre você, o produto, a marca e o cliente. E também o PDV digital, que daí a diferença dele é que tem uma comodidade, então você não sai de casa para poder fazer essa experiência pessoal, sensorial, mas você tem uma experiência mais personalizada, que ela é ativada através de dados, né? A diferença também é que o alcance dela é muito maior, tem um alcance global dentro dela, né? Além do uso da tecnologia em si. Aí a gente tem o layout, que é isso que eu vou falar para vocês, como é que a gente pode utilizar para poder fazer a criação do PDV. Então, layout e ambientação. Basicamente, é a organização e a circulação adequada das pessoas para poder fazer a visualização dos produtos. Envolve também a questão das cores, da iluminação e dos sons que cria o clima favorável. Por exemplo, se a gente for fazer um PDV de refrigerante, a gente pode utilizar várias cores de suco, colocar dentro das garrafas e criar um PDV com cores, né? Onde a pessoa vai olhando as cores dos produtos. Outra coisa que eu acho que seria legal a gente fazer, daí através dessas cores fazer a degustação, né? Cada cliente pode pegar, tomar um golinho do copinho e fazer a degustação desse produto que vocês estão vendendo. Aí existe também a questão da comunicação visual, que aí entra os banners, as faixas, os displays e o material promocional. No caso do PDV que eu estou propondo, a gente vai utilizar faixas e banners. Displays, daí vai ser aonde fica exposto o produto. E daí o material promocional, vocês podem criar um material, por exemplo, de uma campanha de promoção, dizendo, na compra de um refrigerante, compre 3 e leve 1. Essas campanhas assim que ficam dentro da loja. Como é um produto novo, então a gente pode aguçar essa questão do cliente. E também ajuda a reforçar a marca e orientar o consumidor. Isso, algumas marcas pecam bastante. Um exemplo, a marca Maisena. Se você for no mercado e for procurar amido de milho, você vai ver várias marcas de amido de milho com a mesma embalagem. O que a marca Maisena, que é a referência no mercado, deu o nome a um produto, pode fazer de diferente para poder se diferenciar daquela concorrente? Criar um PDV exclusivo da marca. E daí, por exemplo, fazendo variações do que o produto pode fazer. Por exemplo, um mingau, um manjar, e dizer, com a minha marca, o sabor do meu produto fica muito melhor. O sabor do seu alimento fica muito melhor. Então, criar esse jogo
com o cliente e tentar fixar que ele, no momento que ele for comprar o meu produto, ele tem que procurar pelo nome da minha marca, Maisena. Não procurar pela embalagem, porque o meu concorrente utiliza uma embalagem parecida e confunde o cliente. Já ouviram falar em merchandising? O merchandising, ele é o responsável... Pode falar. Desculpe, não entendi. A gente viu na última aula de marketing ontem. O título era literalmente merchandising. Vocês falaram sobre merchandising? Ah, mas foi com outro professor daí. Ah, legal. Então vocês já sabem o que é o merchandising, basicamente. Então, é basicamente uma técnica que a gente utiliza para poder atrair o cliente. E quem que faz o merchandising? Ele falou para vocês? Quem que é, então? Vamos lá. É colocar os produtos em exposição. Isso, mas existem pessoas que as empresas contratam para poder fazer o merchandising dos produtos. Então, o nome dessas pessoas são promotores de venda. Já viram falar deles? Eu esqueci o nome, é um nome diferente também. Isso. O que acontece? Basicamente, o promotor de venda vai até ao local, o comércio, ele vai montar o PDV de acordo com a instrução da empresa. Esse promotor, ele auxilia na formação da técnica para atrair o cliente e na visualização do produto. Então, ele estimula, basicamente, a compra do produto que ele está representando. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, ilhas promocionais e degustações, que foi o que eu falei para vocês lá. Então a gente tem ali, eu coloquei uma ilha promocional, uma ilha para você ver ali, que tem até uma ilha da Shopee para vender, que é uma ilha pronta, onde você dispõe dos seus produtos e coloca só lá no seu comércio. Um outro é de um supermercado, ó. Tá vendo que está tendo uma degustação de um produto ali? Então, essa degustação desse produto é uma das técnicas que a gente pode utilizar para poder atrair o cliente, certo? E por último, eu coloquei ali uma ilha com vários tipos de alimentos. Então não precisa ser um único alimento numa ilha. Pode ser vários tipos de alimentos que o mercado mesmo toma a iniciativa de colocar lá. Mas muitas vezes esses alimentos são sempre da mesma fornecedora, da mesma empresa. Por exemplo, a Coca-Cola. Você pode fazer uma ilha da Coca-Cola que vende a Coca, vende a Fanta, vende a Guaraná e vende o suco. Então são vários produtos de uma única marca, certo? E quais são os tipos de tecnologias que a gente utiliza no PDV? A gente pode utilizar totens de autoatendimento, QR Codes, Wi-Fi Marketing e pagamentos via NFC e apps. Eu acho que, de repente, se der certo a questão do PDV, da criação do PDV, para o dia da apresentação, a gente poderia utilizar um Educatron e colocar ele como se fosse um exemplo de um totem de autoatendimento, com a exposição da promoção. Ao invés de vocês fazerem os cartazes, escreverem, vocês fazem a promoção, um videozinho passando várias promoções sobre o produto que vocês estão vendendo. Entenderam como que é mais ou menos essa questão do totem? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos reais de PDVs, certo? Primeiro, do Starbucks. Então, a experiência sensorial, ele explora bastante isso, né? Então, eles entregam o aroma, a iluminação e o atendimento. Então, cada loja é um ambiente sensorial, social. A primeira loja é uma loja comum do Starbucks. Não sei se vocês já chegaram aí numa loja do Starbucks alguma vez. Alguém já foi? Pessoal, alguém já foi numa loja do Starbucks? Já? Então, basicamente, o padrão da loja do Starbucks é naquele primeiro formato.
Esse segundo formato, essa segunda imagem, é uma loja do Starbucks que tem na Coreia, aonde eles pegaram um teatro antigo que tem dentro de um shopping, de uma feira de peixes, e é uma entradinha que você não dá nada. E quando você entra nessa entradinha desse teatro, eles transformaram tudo em um Starbucks, em uma loja do Starbucks que é interativa. Então você senta lá como se você estivesse dentro do teatro. Lá no fundo da loja, daí tem o local onde você faz o pedido. É bem legal. Outro exemplo de PDV, da Apple Store. Então aqui a gente tem um layout mais minimalista, né? E ele é mais interativo, mais tecnológico, onde os produtos eles estão disponíveis para testes. Quando vocês vão comprar dentro da loja da Apple, eles prezam muito, principalmente que os atendentes das lojas eles são extremamente capacitados, eles são treinados para entender tudo sobre o produto. Nenhum atendente, qualquer pergunta que você fizer para um atendente, ele vai saber responder. É isso que a Apple preza. A experiência, né, no momento da compra. Outro exemplo real. Esse fica mais para a nossa realidade, né, que é o da Magazine Luiza. Então é uma integração entre loja física e digital, que no caso é o Omnichannel, né, que a gente já falou bastante vezes durante a aula. E é uma experiência fluida com o app e o PDV. O que seria essa experiência fluida? Alguém pode me explicar? E aí? O que seria essa experiência fluida da Magazine Luiza entre app e PDV? O que seria essa experiência fluida entre app e PDV, no caso da Magazine Luiza? Lembra que eu falei ali, ó, a primeira opção, integração entre loja física e digital, que é o Omnichannel? A experiência fluida seria o fato de você comprar no digital e poder pegar no físico. E se você for lá no físico e olhar a campanha promocional, vai ser a mesma que vai estar no digital. Essa é a experiência fluida que o cliente vai ter dentro da loja, né? E aqui a gente tem algumas estratégias de PDV. Então, a primeira, promoções sazonais. No caso, Black Friday. Gente, essa promoção da Black Friday, eles estão até fazendo em outras datas, né? Funcionou tão bem que, claro, dia 31 de dezembro é a promoção master da Black Friday, mas existem outras Black Fridays sazonais durante o ano para poder tentar alavancar as vendas das lojas. Essa outra estratégia que a gente já viu em aula também, que é o cross-selling e o upselling, que eu coloquei ali como exemplo, que o cross-selling é um sanduíche mais o refrigerante, você paga por um valor menor, se fosse pagar separado os produtos. E o upselling é o combo, né? De você, por exemplo, você tem o combo do refrigerante com o sanduíche, mas se você levar a batata, vai agregar um pouquinho maior. Ah, tá. E para concluir essa questão do PDV, nós temos o PDV, ele é o coração das vendas e é muito mais que um espaço físico. Ele é uma experiência onde que a marca proporciona para o consumidor. Pessoal, para o restante da aula aqui, eu preparei 4 perguntinhas para vocês responderem sobre PDV, que é importante para a gente poder utilizar lá durante o nosso trabalho, tá? Diga, Bernardo. Professor, na hora, tipo assim, da exposição, é que o intervalo é muito curto, tem só 15 minutos. Uhum. Não, mas o período da exposição, para poder. A gente vai deixar exposto lá o PDV, mas, por exemplo, se você fosse explicar, fazer uma apresentaçãozinha, a gente poderia chamar as turmas durante o período da nossa aula. Na última aula, eles fazem
a visitinha lá de 10 minutinhos, você fala o que que é um PDV e pronto. O que que você acha? Não precisa ser no intervalo, entendeu? O colégio de vocês tem o terceiro ano de marketing ou vocês são a primeira turma? E tem um primeiro ano que tem marketing. Não? Vocês são a única turma? Não teve, então não tem primeiro ano de marketing. Vocês serão filhos únicos, então? Não. Não vai mais ter marketing aí, então, ano que vem. Só vocês vão formar e acabou. Entendi. Vai ter o ano que vem. Legal. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai melhorar, amadurecer essa ideia. Eu vou preparar o roteiro para vocês. E vocês vão ter que seguir o cronograma certinho para que na data que a gente tenha que montar esteja tudo pronto, beleza? Ótimo. Pessoal, as perguntas. Essas 4 perguntinhas aqui são bem tranquilas, que é mais para poder vocês absorverem o que é PDV, entenderem o que é PDV, e principalmente, quando alguém for perguntar lá na exposição para vocês o que é o PDV, vocês saberem responder. Tá? Então, o que é o ponto de venda e qual é a sua importância para o sucesso das vendas no varejo. Citar 2 exemplos de PDV reais e explicar o que eles fazem para oferecer uma boa experiência ao cliente. Pode pesquisar isso aí. De que forma a tecnologia tem transformado a experiência dentro dos pontos de venda. Os totens são um dos exemplos que eu falei. E o layout e a ambientação de um PDV, como eles podem influenciar o comportamento de compra do consumidor. Vocês têm aí mais 5 minutinhos para responder, 6 minutinhos. Eu vou deixar o slide aí na tela para vocês. É bem rapidinho, gente. Não precisa explanar muito, é mais para poder vocês fixarem o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Pessoal, então, vou conversar com a minha chefe, a gente vai conversar com a direção da escola. E vamos fazer acontecer essa atividade. Amanhã tem aula de relações interpessoais e teve gente que faltou na avaliação, então vai ter que fazer amanhã, tá bom? Bom resto de quinta aí para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.